Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil, vamos fazer o que gostamos. E eu fiquei preocupado hoje quando eu vi este comentário dizendo que o professor Lang tinha levado uma surra, mas depois eu fiquei tranquilo que eu vi que se tratava de um vídeo, né? Então seria uma surra argumentativa. Mas olha, terraplanista não consegue dar surra no professor Lang, principalmente alguém que imagina que o ataque a Pearl Harbor foi do jeito que está aí nesta linha vermelha, ou que o ataque da Coreia à costa oeste dos Estados Unidos foi este descrito aí no caminho pela linha azul. Esse cara não consegue rebater o professor Lang, que publicou isto daqui, e o cara tentou rebater, né? No argumento não dá alguém que cogita essa besteira aí, tá? Bom, mas como é que eu faço para rebater um vídeo de 28 minutos? Eu não consigo ouvir nem um minuto esse cara falando, mas tudo bem, vamos lá, vai. Se eu tivesse que argumentar algo com relação ao artigo do professor Lang, eu teria que me preparar bastante, né? Mas para refutar alguém que, bom, pensa desse jeito, dá para ir facinho, né? Então vamos lá. Eu criei um método que é razoavelmente científico, porque funciona para rebater estes longos discursos terraplanistas, né? Esses vídeos enormes aí, como este, e se adequa mais ao nível mental deles, que é o Unidunité. Muito legal, o Unidunité é um método no qual você entra em um vídeo desse daí, que tem 28 minutos, e escolhe qualquer ponto aleatório. Se você escolher aqui, você sabe o que você encontra. Escolheu mais pra frente? Vai encontrar a mesma coisa. Escolheu lá no finzinho? Ah, merda do mesmo jeito. Então, o que você faz? Você decide. Se você tem tempo para destruir dois maravilhosos argumentos terraplanistas, você escolhe dois pontos aleatórios. Tem tempo para destruir três? Escolha três. Agora, decide. Bom, isto explicado, vamos ouvir o primeiro ponto aleatório e ver o que encontramos. Vamos lá. Escutem aí. Segundo o professor, as diversas tentativas de avaliar a altitude em que o Sol e a Lua se encontram sobre a mitológica Terra plana levaram a resultados inconsistentes, variando entre 1.000 e 6.000 quilômetros. As razões dessas inconsistências, a cada tentativa resultante em um valor completamente diferente das anteriores, decorre de que a Terra é esférica de fato. Desonestidade. Cadê a fonte que o cálculo dos terraplanistas deram uma avaliação para a altura de Sol e Lua de 1.000 a 6.000 quilômetros? Eu nunca vi um terraplanista dizer que o Sol está a 1.000 quilômetros de altitude da Terra. E olha que eu pesquiso esse assunto pra caramba, hein? Tanto em conteúdo português, como em inglês, como em espanhol. Eu nunca vi ninguém falar isso aqui. Essa variação enorme de 1.000 a 6.000 quilômetros. Temos uma variação um pouco menor, que é essa aqui, ó. Vou deixar o link aí na descrição. Site Espada do Espírito, tá? O camarada aqui, o autor Jeremy James, em 2016, ele apresentou uns cálculos para determinar a altitude do Sol e da Lua. Tá? E está muito diferente do que o professor Lang diz que os terraplanistas dizem, né? Eu torno a dizer, é muito fácil falar que uma pessoa faz e acontece sem ela estar presente para se defender. Aí é mole. A equipe lá deveria ter colocado um terraplanista para rebater ele lá na hora. Mas não tinha, né? Então aqui, ó, ele ensina, inclusive, a fazer o cálculo aqui, tá? E nós temos variações dependendo da localidade, ó. A distância do ponto, por exemplo, em Níger, tá? A altitude do Sol em graus, elevação estimada do Sol acima da Terra. Nós temos de 5.816, tá? A 5.640 quilômetros. Tá? E temos uma média, então, de 5.678 quilômetros para a altitude do Sol. Não é a variação enorme que ele falou, de 1.000 a 6.000, quer dizer, desonestidade. Tá? Da mesma forma, nós temos para a Lua. Cadê? Ele também fez um cálculo para a Lua, que há uma variação de 5.147 quilômetros a 5.392 quilômetros. Leandro, por que há essa variação? Tá bom, então não tem essa variação não, né? Vamos ver então. Desculpe a bagunça que tá esse vídeo aí. Veja o vídeo de novo, então, vou falar essa questão do medo, essa questão de acreditar que o Sol seria na altitude das nuvens, né? Isso complica um pouco, esse pensamento mistura muito, né? Então, acho que é por causa disso que cria certas confusões quando a gente começa a... Não, explica, o que implica a confusão é você colocar encontrando a 5, 10, 15 mil quilômetros de altitude, colocar um sol a Terra e é claro, por isso que
como será o eclipse total? Eu que acredito que a Terra é plana, acredito que o Sol esteja no máximo a 150 km de altitude, e aí acredito também que a Lua é plana, né? Como se fosse aquele carocinho ali, ó. Olha esse carocinho aqui, ó. No eclipse total lá no Chile, né? Bom, então é isso daí. Se a Lua o eclipse acontecendo desse jeito, estaria abaixo dos 150 quilômetros, né? Então é isso daí. Nunca ouviu e estuda muito o assunto? Ah, tá bom. Bom, eu ouvi aí que fica na altura das nuvens, o outro falou em 150 quilômetros. Ah, e tem esse outro aqui, ó. Esse é mais conhecido, hein? Diz que é 500 quilômetros a altitude em relação aí à altura, desculpa, do Sol. Olha aí, esse é o Matrix Terra Plana, faz toda uma explicação. É o vídeo dele, eu deixo o link para você também, tá, senhor estudioso? Estuda esses aí, ó. Esses 3 eu arrumei, se precisar eu arrumo mais, tá bom? Então vamos em frente. Provado por A mais B mais C, que falou besteira. Parece que chamaram o professor Lang de desonesto. Foi um pouco leviano, né? Da sua parte, ele estava certo no que disse, né? Vamos tentar outra vez. Agora vamos ouvir um ponto aleatório 2 e ver o que encontraremos, né? Vamos clicar em qualquer ponto aí e ver que merda que a gente acha. Eu vou dar uma pausadinha no vídeo. Quando voltar, eu já volto com o que ele está falando. Bom, é isso daí. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. A resposta do professor. O logotipo da ONU é uma projeção azimutal do globo que não inclui a Antártida. Para quem não sabe o que é uma projeção azimutal do globo, pode aprender facilmente com uma pesquisa na internet. Então vamos lá. É uma projeção do globo? Cuidado, não vai dar ruim agora. É a projeção do globo? Tudo bem. Eu até gosto quando eles falam que a projeção azimutal equidistante é o globo achatado. Porque se ela é o globo achatado mesmo, a galera aí do globo vai ficar chateada com o professor Lang, tá? Porque se o que ele tá falando é verdade, então vocês estão errando quando vocês dizem que o voo de Santiago, do Chile para Sydney, na Austrália, são 20 mil quilômetros. Vocês estão errando, estão falando que é 20 mil quilômetros e vocês estão falando que tá errado nessa projeção que é o globo. Então, em outras palavras, vocês estão dizendo que o globo tá errado. Ele faz uma confusão danada com conceitos, porque não estuda, né? Não sabe nada de assunto nenhum mesmo. Então vamos tentar explicar. Ele acredita que o mapa azimutal, sendo uma projeção do globo, invalida o voo Santiago-Sydney. Eu não sei onde ele achou esses 20 mil quilômetros. Eu vou tentar explicar, mas nós sabemos que será difícil de entender, né? Porque, ó, lembra? É difícil de entender, mas vamos lá. Eu já expliquei várias vezes. Para o Dercy, então, já perdi a conta. Isso daqui é uma projeção azimutal do globo terrestre. E, sendo assim, as linhas aqui dos paralelos, olha, elas estão assim demarcadas. Veja, o Equador, mesmo aqui na projeção azimutal, ele tem os mesmos 40 mil quilômetros e um pouquinho. Os trópicos diminuem um pouco, tem quase 37 mil quilômetros. Mas o trópico de Câncer, que está aqui por dentro, né, na projeção azimutal, ele tem o mesmo tamanho que o trópico de Capricórnio, que está por fora aí do Equador. Apesar de parecerem terem tamanhos diferentes, mas eles são iguais. E nos círculos, onde existe uma diminuição muito grande, porque nas grandes latitudes vai diminuindo muito rapidamente aí o tamanho dos paralelos, você tem aqui que o círculo polar ártico, este que parece pequenininho aqui, é do mesmo tamanho que este que parece gigantão aqui do lado de fora, que é o círculo polar antártico, né? Então o círculo polar ártico tem uma aparência pequena, mas é do mesmo tamanho que o antártico, que na projeção azimutal tem uma aparência enorme. Agora, estas são as medidas do globo na projeção azimutal. Eles são do mesmo tamanho, os dois círculos, ó, tá vendo? Polares. São do mesmo tamanho, mesmo tendo um tamanho aparente tão diferente, mas isso por causa da deformação causada na área externa. Quanto mais distante do centro, mais deformações nós temos. Bom, então este voo aqui é possível porque o voo sai de Santiago, passa aqui próximo ao Ushuaia e depois ele vai quase todo ele por fora do Círculo Polar Antártico. Então o voo de 11.340 quilômetros, que é a distância entre as duas localidades, é possível por aí porque ele voa por essas grandes latitudes abaixo do Círculo Polar Antártico. E aí as medidas são pequenas, apesar de aparentemente serem grandes.
Agora, se fosse um mapa de uma Terra plana, mudaria tudo. Sim, porque estas medidas aqui não valem para uma Terra plana. Porque se isso daqui é uma Terra plana, o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio não terão essas medidas que são as mesmas dos outros aqui. Não, eles vão mudar para aproximadamente, mas é mais até do que isso, 45 mil quilômetros o Trópico de Capricórnio e 60 mil quilômetros o Círculo Polar Antártico. E aí fica impossível o voo, porque ele teria mais de 50 mil quilômetros. Será que deu para entender? Não existe avião com esta autonomia. Então esse é o problema, por isso que na Terra plana é impossível e na projeção azimutal é possível. Porque quando você olha para isso e entende que isso é uma Terra plana, isso aí é uma imbecilidade. Agora, se você entendeu que isso daqui é uma projeção azimutal do globo, esta área aqui, apesar de ser muito grande aparentemente, esse círculo, ele não é tão grande, ele é pequeno, então esse voo é possível. Agora, parecem iguais essas duas figuras aí, mas não são muito diferentes. A do lado esquerdo é uma projeção azimutal e a do lado direito seria uma Terra plana. E a do lado esquerdo é real, a do lado direito é uma imbecilidade sem tamanho. E é por isso que vocês sempre se ferram. Bom, quem acredita nessa bobeira aqui não deve entender mesmo, né? Porque para entender essa diferença conceitual precisa ter cérebro. E não adianta ter cérebro apenas na imagem do canal, isso não resolve. Ele tem que estar na cabeça e funcionando, tá bom? Bom, provado novamente que falou besteira, já deu por hoje, 2 para mim tá bom. E se você tiver tempo aí, outros canais, para ouvir muita merda, você pode escolher outros pontos aí do vídeo do terraplanista. Se bater em qualquer ponto aí, você vai encontrar uma merda para refutar. Os argumentos são todos deste nível aí, pombofóbico. Eles não falam coisa com coisa, é muito fácil de mostrar o erro, tá bom? Então, para mim, deu por hoje. Procure melhores ídolos, senhor José. Esse aí não sabe nada, quer dizer, ele sabe que a Terra não é plana. Ele só engana o senhor, e o senhor talvez acredite nessa sandice. Ele só quer mesmo a sua visualização e o pichulé que isso rende para ele, tá bom? Então vamos lá, antes de finalizar, olha, deem um pulo lá para ver a paródia, a última paródia do canal do advogado, tá muito engraçada. Então é isso aí, pessoal. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.